Bom, então, dando continuidade ao que a gente falava, tá? Vamos abrir aqui o whiteboard. Então, o que que ocorre? Quando o Supremo ele reconhece essa questão, né? Sempre que tiver ADO, o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade por omissão, né? Ele vai agir de duas formas, tá? Se for a administração pública, ele dá os 30 dias para que regulamente a norma. E quando for matéria de competência do Congresso Nacional, ele faz o ofício, né, dizendo, né, formalmente, ofício formalizando a existência de inconstitucionalidade. Então, como eu falei, para respeitar a independência dos poderes, né, em regra, o Supremo não vai poder chegar lá, ó, você mexa aí, Rodrigo Maia, você mexa aí, Davi Alcolumbre, tá? Mas ele vai deixar formalizado, né, ele dá publicidade dizendo, olha, existe uma inconstitucionalidade por omissão, tá? Eu já reconheço, né? Vocês corram atrás do prejuízo, elaborem a lei que regulamenta tal matéria, porque a Constituição exige uma lei complementar, uma lei ordinária, né? Uma lei específica detalhando essa matéria. Não sei se deu para entender o conceito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Todos entenderam? Sim, mestre. Só queria saber a questão do salário mínimo. Não seria inconstitucional o que diz a lei? Beleza. Então vamos lá. Grato. Nós temos uma classificação, tá? Eu vou passar isso aqui doutrinariamente. Nós temos a questão da omissão. A doutrina vai chamar da omissão em espécies, né? E é justamente o exemplo que você fala, Joyce. Bom, primeiro nós vamos falar da omissão total. Depois a gente vai para o teu exemplo aí, Joyce. Mas obrigado por você falar. Já fez eu lembrar algo. Professor, só ali, se o STF reconhece, né, tem as duas vias, a administração pública e o Congresso Nacional, né, o STF vai expedir ofício. E se ele não reconhece, qual que é o caminho daí? O que acontece? Aí acabou, né? Aí ele vai dizer, não tem. Entendi. Não tem constitucionalidade, morreu o assunto. Mas assim, geralmente, né, a pessoa vai entrar com uma ação direta em constitucionalidade por omissão quando ela vê que está expresso na Constituição, né? Igual eu mostrei para você ali o exemplo do artigo 7º, inciso 27, né? Que diz lá expressamente que o trabalhador tem que ser protegido da automação na forma da lei, né? Então, geralmente, vai estar assim expresso. Dificilmente alguém vai entrar com algo assim vago, tá? Vai ser sempre algo assim que, sabe, só para formalizar, tipo, que qualquer um lendo o texto da lei vê que tem essa omissão porque não encontra uma lei infraconstitucional trabalhando a matéria, tá? Vamos lá. Então, deixa eu pegar lá da Constituição. Professor, uma dúvida? Oi, pode falar. Não na prática, escapando à formalidade. Que peso que tem o STF comentado algum prazo razoável para a adoção de medidas
por parte do Congresso, no caso que ele reconheça que está faltando alguma norma? Bastante, né? Tipo assim, ele lava as mãos dele, né? Eu fiz minha parte, né? O Congresso que está pecando. Mas assim, é tudo política, né? Infelizmente, vira tudo política. Igual o imposto sobre grandes fortunas. Não é uma invenção. Igual o pessoal fica falando, não, estão querendo aumentar a carga tributária. Não é que estão querendo. É uma coisa que não foi regulamentada. Desde 88 é para ter o imposto sobre grandes fortunas. Tá? E por que não foi regulamentado? Porque não há interesse, né? Porque a maioria do Congresso seria atingida, né? Você acha que algum deputado, político, que tem uma grande fortuna, ele quer pagar mais esse tributo? Não quer. Então, na prática, né? Infelizmente, a gente sempre está na mão desses que nos governam. Né? É Infelizmente. porque ele não pode interferir no Congresso, né? Mas tem casos em que ele diz um tempo razoável para que o Congresso tome as providências. Assim, ele diz por algum motivo. Na verdade, a regra é que ele não pode fixar prazo, né? Ele dá essa pressionada, olha, sabe? Vamos se mexer, vamos fazer, né? Tanto é que na doutrina, essa questão do prazo para poderes, para o poder legislativo, você quase não acha exemplo, né? O que eu achei foi da questão dos municípios, né? Mas foi com certeza nos bastidores eles conversaram antes, tá? Vamos estabelecer esses 180 dias, né? Porque não se pode ter essa interferência de um poder no outro, né? Eu não posso chegar lá, mesmo sendo Supremo, dizer, ó, tem que regulamentar o direito de greve do servidor público, tá? Eu dou 120 dias para vocês se mexerem, tá? Por causa do princípio da independência dos poderes, né? Você veja que a administração pública infraconstitucional, você pega um órgão, uma Anvisa, FUNAI, qualquer órgão de hierarquia inferior, já não vai ter esse problema, porque não é um poder. Aí o Supremo vai lá e dá o prazo, né? Em regra, ali os 30 dias. Né? Evidentemente, se for algo muito difícil, o Supremo ele acaba atendendo um pedido de prorrogação, mas em regra é isso. 30 dias para órgãos da administração pública e para o Poder Legislativo sem prazo. Fica, na verdade, complicado, porque, na verdade, a ADO ela não resolve um problema, né? Ela apenas faz que o Supremo declare que o problema existe e comunique formalmente ao Poder Legislativo que eles estão devendo, né? Estão devendo a elaboração daquela lei, mas não vai fazer que eles sejam obrigados a fazer, né? Então, tanto é que tem inúmeras coisas que eles vão levando, empurrando com a barriga, né? Só vocês acompanhar o dia a dia da nossa política e vocês vão ver que é uma briga de foice ali interminável, tá? Então, deixa eu copiar aqui. O artigo, voltando aqui, pessoal, artigo 37, inciso 7, tá? Ele vai falar que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, tá? Então, nós temos essa redação desde 98, tá? E estamos aqui, um exemplo da omissão total, tá? Por que omissão total? Porque o direito de greve aqui do servidor público, ele nunca foi regulamentado, tá? Então, essa espécie da omissão total, o exemplo que a doutrina vai dar é o direito de greve exercido pelo servidor público, porque nós não temos nenhuma legislação a respeito de greve por servidor público. Aí, nós vamos ter a omissão parcial, tá? E que vai se dividir em omissão parcial propriamente dita e omissão parcial relativa.
Então, aqui vai entrar o exemplo que o Juarez deu para nós, né? A questão da omissão propriamente dita do salário mínimo. Então, lá tem um texto bem bonito, né? Falando que o salário mínimo deverá, vamos lá se vocês lembram, me ajudem, deverá garantir que a pessoa tenha todos aqueles direitos fundamentais e sociais. O salário mínimo deverá cobrir despesas de alimentação, moradia, transporte, estudo, até lazer, né? Saúde. Saúde. Oi? Saúde. Deve garantir tudo, né? Tipo, tanto é que daí o que ocorre? Com base nisso, né? Então, você veja que nós temos isso aqui é um mandamento constitucional. É bonito, né? O salário mínimo ele deve garantir tudo. Daí o que ocorre? Como não garante, vem o DIEESE, né? Eles fazem lá uma conta, né? Considerando tudo que a Constituição prevê que o salário mínimo deveria cobrir. E, se não me engano, hoje o salário mínimo para cobrir isso tinha que ser mais de R$3.000, né? Então, o DIEESE faz a conta lá, ele mais de 3 mil, tá? Hoje, 22 de abril de 2020, tá? É mais de R$3.000, se não me engano. Eu vou ver depois, eu informo para vocês certinho. Então, o que ocorre? Aqui a doutrina vai dizer que nós temos a omissão parcial, né, propriamente dita, tá? Porque o salário mínimo, né, hoje, 1.045, isso? Me ajudem. É isso? Isso. Então, nós temos hoje... 20 e pouco. Oi? Isso aí, né? Daí tem os salários regionais, tudo lá. Mas o salário mínimo nacional, né, ele deveria garantir o mínimo. E o mínimo é saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, enfim. Até lazer, né, pessoal? Não vejo o pessoal com salário mínimo dificilmente consegue ter um lazer, consegue ir no cinema, no teatro, enfim. Então, o que ocorre? A Constituição é bonito, você lê lá o texto constitucional, né? Então, o salário mínimo deveria garantir todas, né, como o próprio nome diz, todas as necessidades mais básicas, as condições mínimas para a dignidade de uma pessoa. Então, na prática, quando você pega todo esse conceito constitucional, tudo que deveria ser garantido pelo salário mínimo, vem o DIEESE, faz uma conta, né? E ele vai dizer, não, esse 1.045 não consegue garantir o meu salário mínimo constitucional. Aí vem o DIEESE e calcula, olha, para garantir esse mínimo, essas mínimas condições que a Constituição fala, eu teria que hoje, nos dias atuais, ter um salário mínimo de R$3.000 e pouco. Tá? Então, isso aqui a doutrina vai falar que é a minha omissão, né, propriamente dita, omissão parcial. Olha aí. A Luciele, deixa eu copiar aqui para vocês. A Luciele falou que está no DIEESE. Obrigado pela contribuição. Deixa eu copiar aqui e colocar para vocês. Que o salário mínimo hoje tinha que ser... Então, ficando defasado, né? R$4.483,20. Então, na verdade, nós estamos com salário mínimo de 25%, né? Para mim, ter um salário mínimo, constitucionalmente falando, garantindo todas aquelas condições que a Constituição determina, eu teria que ter hoje um salário mínimo de R$4.483,20. Tá? Então, vocês vejam como a gente tem uma construção constitucional para ser realizada ainda. Né? Isso aqui
a sociedade está em dívida. Tá? Aí que entra aquela questão, né, de políticas públicas, né? Muitos conceitos que a gente fala e que o pessoal acaba criticando, daí vem a questão do encargo social, que é muito grande. Então, na verdade, para você sair do salário mínimo de R$1.000 para 4.000, se você pôr na prática isso, você acaba vendo que não é realizável, né, na sociedade brasileira, porque a carga tributária é enorme, né? Isso aqui desencadearia uma quebra de empresas, porque por mais que o patrão queira pagar isso, ele não conseguiria. Então, tem uma infinidade de problemas, né, que a gente não vai adentrar. Tá? Mas esse é o exemplo que é dado, tá, da omissão parcial propriamente dita, né, em que a lei, o ato normativo, ele existe, né, mas o objeto ele é regulamentado de forma insuficiente. Tá? Então, assim, evidentemente, a Constituição, ela garante tudo o mínimo que seria necessário, mas a nossa realidade não consegue suprir essa necessidade. Tá? Agora, seguindo, né, para a minha omissão parcial relativa, é o caso quando eu tenho uma lei, né, que regulamenta determinado benefício para uma categoria e esquece de outra. Professor, Oi. a Luciele no chat está fazendo uma pergunta sobre aquele tema lá de trás, da questão do prazo que o STF fixa em caráter de dica para o Congresso. Tá, deixa eu só ver aqui. Chat. Só um minuto. Tá, a Luciana pergunta, né, em relação à administração tem caráter mandamental e perante o legislativo seria caráter o quê? Somente comunicativo? Assim, Luciane, doutrinariamente ele é mandamental para os dois, sabe? Só que assim, é mandamental para ambos, né? O caráter da decisão de julgar DO. Só que o Supremo ele não pode, né, fixar esse prazo por causa do princípio da independência dos poderes, tá? Vamos dizer assim, na prática, seria como o Supremo Tribunal Federal estivesse dando uma alfinetada, uma cutucada, né, no Congresso Nacional, ó, se mexam, né? Desde 88 nós temos a Constituição estabelece, ou digamos, teve uma emenda constitucional estabelecendo que determinado direito deveria ser regulamentado por lei infraconstitucional. Se mexam, tipo, olha, já fomos provocados, né? Vocês estão devendo algo, né? Vocês estão agindo de forma inconstitucional, porque a Constituição estabelece que a lei deveria ser criada. Tá? Então, o caráter mandamental, ele vale para a sentença. Né? Então, uma sentença positiva, nesse caso, do Supremo dizendo, olha, reconheço a inconstitucionalidade por omissão, ela vai ter o caráter mandamental. Tá? Mas ela é mandamental, tá? Mas ela não pode ser impositiva de prazo, tá? Em relação ao poder. Assim, digamos que manda, mas sem aquela obediência, tá, irrestrita. Mas é assim, é uma forma do Supremo pegar essa batata quente e passar, né? E dar uma resposta até para a sociedade. É uma forma do Supremo externar isso, deixar público
que ele reconheceu, realmente tem omissão, mas agora cabe ao Congresso tomar atitude. Eu não posso legislar algo que cabe a eles. Tá? Não sei se respondi, Luciano. Só me dá um retorno lá no chat, se eu esclareci. Tá, voltando aqui, então. Nós estamos falando aqui da omissão parcial relativa, tá? Então, vamos imaginar que uma lei regulamentou um benefício, sei lá, vamos pensar, né, que a lei regulamentou benefícios para os profissionais da saúde. Mas, digamos que lá teve um benefício lá regulamentado para, né, expressamente para médicos, dentistas, enfermeiros. Mas, digamos que no texto lá, não se sabe por qual motivo se esqueceu dos fisioterapeutas. Tá? Então, nesse caso, houve uma omissão parcial relativa. Tá? Então, se reconhece que a lei foi feita, mas acabou esquecendo de uma categoria. Tá? Então, isso aqui pode ser de uma forma proposital, geralmente não é, tá? Mas para que fique formalizado, isso aqui vai precisar, né, de uma nova lei, né, ou de uma emenda a essa lei, para que os fisioterapeutas, no caso, sejam incluídos. Tá? E ocorre isso porque nós precisamos de segurança jurídica, né? Então, o texto ele deve evitar de ser vago, né? Porque há muitas questões que você coloca, por exemplo, profissionais da saúde. Quando você faz um texto muito genérico, você dá uma abertura perigosa, né? Tanto é que o Juarez deve saber mais que eu. Hoje existe muita briga entre médicos e dentistas, né, para a questão de aplicação de, como é que é, ácido botulínico. Botox. Botox, ácido botulínico, né, que eles falam, mas é o Botox, né? Então, hoje tem uma briga, né, porque daí vem o CRO e diz que os dentistas podem fazer procedimento na questão facial, podem aplicar Botox. Aí vem o CRM e diz, não, isso daí é uma atividade exclusivamente da medicina. Então, começa a ter essas brigas internas, e daí o que ocorre? Nós temos lá CRM, por exemplo, CRM versus CRO. Claro que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, o que precisa? Nós precisamos, ou a gente estabelece uma lei, né, dizendo o que cada um pode fazer ou não, o que cabe a cada profissional, ou nós vamos ficar isso aqui numa eterna briga, né? E daí isso aqui dá um monte de judicialização, é uma coisa de louco. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Deu para entender os conceitos? Lembrando que a gente vai... na verdade, eu acho que a aula de hoje não vai ser objeto da nossa avaliação, tá? Acho que vamos deixar esse assunto da ação direta da inconstitucionalidade por omissão para a gente trabalhar para o próximo bimestre, né? Junto com o mandado de injunção
porque elas têm objetos assemelhados. Então, daí a gente vai deixar o conteúdo para nossa avaliação até o que foi trabalhado na semana passada, tá? Todas as aulas estão no YouTube, tá? No ambiente AVA eu coloquei os links para as aulas da turma NB, então tá bem fácil, você entra no AVA, você quer ver as aulas desde o começo, você clica aula por aula, ele vai direcionar para a turma NB, tá? Eu estou esperando o retorno da representante assim que ela me retornar a lista lá com as duplas e quem quer fazer individual, a gente já trabalha a ideia de repente abrir já o prazo da avaliação, né? Dependendo dessa lista, a gente já abriria, eu vou confirmar com a coordenação, mas em tese já poderia abrir no fim de semana, né? Para vocês ganharem tempo. Então, a Letícia, a avaliação, tá, vai fugir do padrão, né? Porque não tem como, né, pessoal? Então, a ideia vai ser questões subjetivas, tá? E se o próximo bimestre a gente já voltar no ensino presencial, aí a gente volta no padrão, a regra da instituição, né? Então, como foi feito essa abertura, tá? Então, nós estamos num regime de exceção, né? Então, como a gente está num regime de exceção, a coordenação falou que a gente deveria pensar em avaliações mais do tipo subjetivas, para que, evidentemente, vocês façam algo mais crítico, tá? E mais aberto a pesquisa mesmo de vocês, né? Estimular o raciocínio, tá? Então, vão ser questões subjetivas mesmo. Porque não tem, né, como a gente fazer questões objetivas à distância, né? Até existe lá uma forma de fazer um programa, mas eu achei que a ideia do professor Akhenaton foi mais interessante no sentido da subjetividade. Então, a gente até flexibilizou nesse sentido, né? Possibilitou que façam duplas. Não sei se eu respondi a pergunta. Mais alguma coisa, pessoal? Podem abrir o microfone. Certo. Então, beleza, pessoal. A princípio é isso. Da matéria, alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje? Sim, tudo em paz. Então, para avaliação, a disciplina até a nossa aula da semana passada. O conteúdo de hoje vai ficar para o próximo bimestre, tá? Então, bem tranquilo, pessoal. Eu aguardo, então, a lista lá da Elisângela. Assim que a gente tiver a lista aí, se ela me enviar até sexta-feira, eu já confirmo lá com a coordenação, mas acredito que já poderíamos liberar a avaliação sábado aí. Daí a gente, sei lá, abre uns 3, 4, sei lá, até 5 dias para que vocês postem o retorno lá no AVA. Beleza? Beleza. Então, mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Então, boa noite a todos. Qualquer dúvida, a gente conversa lá via WhatsApp. Tá? Bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.